Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV, o nosso encontro semanal com lembranças de páginas marcantes da trajetória da nossa televisão. Vamos falar neste programa sobre uma novela que estava no ar há 55 anos. Não, você não escutou errado não, 55 anos. Sangue do Meu Sangue, de Vicente Cesso. Bem, antes de começarmos a falar dessa novela, Sangue do Meu Sangue, peço a você, como peço sempre, que faça a sua inscrição aqui no canal, se não tiver feito isso ainda. Se você puder também, torne-se membro aqui do canal do Observatório da TV, mediante um pagamento que é muito pouquinho, tá? Clique aqui embaixo e entenda melhor como isso funciona, nos ajuda bastante, além do prestígio da sua audiência, que é bastante, muito obrigado. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos com os outros noveleiros, principalmente, que você conhece. Isso faz com que o canal cresça cada vez mais. Como diz o meu amigo dos Arquivos 1000, Ted Sartori, cresça e apareça, né? Sangue do Meu Sangue é uma novela que foi produzida pela TV Excelsior. Foi uma das últimas, inclusive, produzidas pela TV Excelsior. Ela foi ao ar de março de 1969, quase abril, até o comecinho de 70. Durou cerca de um ano a novela. Existem fontes que dizem que a novela começou em fevereiro, mas os próprios jornais e revistas daquela época dão conta da estreia de Sangue do Meu Sangue nessa virada aí de 31 de março, 1º de abril. Houve até um capítulo de pré-lançamento, de trailer da novela, antes que ela efetivamente começasse a ser apresentada. O autor da história, na época, ele se dedicava a programas especialmente ligados ao público infanto-juvenil, teleteatros, enfim, uma série chamada As Aventuras de Eduardinho, e escreveu essa novela para a TV Excelsior com uma história que não tinha nada de infanto-juvenil, mas tinha um espírito, se não didático, de instigar o público a partir de acontecimentos reais da nossa história. A novela se passa nas duas últimas décadas do segundo reinado, o reinado de Dom Pedro II, e as duas últimas décadas do nosso próprio Império do Brasil. O Vicente Cesso, que é o criador da história, centrou a narrativa nesse período. Existe uma primeira fase de cerca de 60 capítulos, pois é, 60 capítulos, são outros tempos, né? 1969, com os personagens ali por 1868, 1870, e depois a novela tem uma passagem de 10 anos e transcorre do capítulo 60, 70 até o final. Foram mais de 200. O personagem principal dessa história chama-se Carlos Rezende. Quem interpretava era o Francisco Coco. Carlos era um bancário, um homem correto, honesto, casado com uma mulher que gostava muito dele, ele também gostava dela, Dona Clara, que era o papel da Anissete Bruno, e eles tinham 3 filhos. E o Carlos tem a sua vida totalmente modificada no princípio da história, quando ele acaba pagando o pato numa transação escusa do diretor do banco onde ele trabalha, que é o Banco Transcontinental. Esse banco pertence a um homem muito rico chamado Mário Albuquerque Soares, que era o papel do Edmundo Lopes, e esse diretor corrupto, ladrão, uma pessoa de mau caráter, um homem odioso, detestável, que prejudica o Carlos, chama-se Clóvis Camargo, é o personagem do Henrique Martins, que chegou a dirigir essa novela também junto com o Sérgio Brito. Pois bem, Clóvis Camargo deseja desviar do banco uma grande soma em dinheiro. E essa soma em dinheiro vai ser transferida do Rio de Janeiro, onde a história se passa, para uma outra cidade, se eu não me engano, para São Paulo. E esse dinheiro tem que ser levado pessoalmente por um funcionário do banco de trem. Estamos falando, lembre-se, de 1870, por aí. O personagem que é designado para levar a encomenda, ele acaba não podendo, enfim, adoece. E quem é designado no lugar dele para levar esse dinheiro de trem é o Carlos. E ele se dispõe a cumprir a tarefa, claro, enfim. Só que Clóvis arma uma trama para que
haja uma explosão e esse dinheiro então possa ser devidamente desviado como ele pretendia. Nessa explosão, o Carlos é dado como morto. Ele vai parar num hospital, é socorrido, enfim, mas ele perde a memória, não se lembra de quem é, não tem os documentos, etc. E isso faz com que ele seja dado como morto para a Clara e para os 3 filhos. Também morre uma menininha que estava no trem com ele, é o que o livra, inclusive, de efetivamente morrer na explosão. Porque a menininha deixa um brinquedo, uma boneca ou qualquer coisa assim, na estação, né, do lado de fora, na plataforma, e ele se dispõe a ir pegar. No que ele se dispõe a ir pegar, a bomba explode. Pois bem, essa menininha é filha de um policial, de um homem que empreende uma grande investigação para descobrir o responsável pela explosão, que é o Tenente Paranhos, ou Major, eu sempre confundo essa patente dele, que era um personagem interpretado pelo diretor da novela, o Sérgio Brito. E Clóvis, enquanto isso, tem uma relação muito opressora com a sua mulher, a filha do Dr. Mário, Dona Júlia, que é a personagem da Fernanda Montenegro. Ela sofre muito com esse marido que a detesta, casou-se com ela só porque ela é rica, e eles têm um filho que é ilegítimo, não é filho de nenhum dos dois, o Maurício, papel do Armando Bogos. Maurício é filho, na verdade, de uma escrava, ou de uma ex-escrava, já alforriada, mas que não consegue maiores condições de trabalho por ser uma pessoa sem estudos, né? Ela não teve essa possibilidade de estudar. E o Maurício é um rapaz problema, vive bebendo, o que a gente hoje, 100 e tantos anos depois, chamaria de boy lixo, né? Então o Maurício é um desgosto, para a mãe principalmente, mas ela gosta muito do menino. E do menino, imagina, um rapaz feito. E o Clóvis, ele pretende fazer com que a Júlia seja taxada de louca diante da família. O pai também não tem muito bom relacionamento com um outro filho dele, né? O Dr. Mário não tem muito bom relacionamento com o filho dele que tem problemas de alcoolismo, que é o Juca, papel do Aldo de Maio. E por essa razão a família é totalmente desestruturada. O Clóvis faz com que os Albuquerque Soares não se deem bem para que ele os domine e com isso domine também o seu dinheiro. Só que Carlos, esse homem correto, bom marido, bom funcionário do banco, ele tinha, antes de morrer, para o que todos acreditam, né? Antes de supostamente morrer, ele tinha se envolvido romanticamente, tinha despertado uma grande paixão numa mulher brasileira que havia morado muito tempo na França, se casado com um nobre francês e tido uma carreira de atriz, ficou famosa inclusive, e havia voltado para o Brasil depois de ficar viúva. Paula Renon, que era o papel da Tônia Carreiro. Os dois se interessaram um pelo outro, se apaixonaram e justamente quando ele, quem sabe, tomasse uma decisão de eventualmente largar a família ou não deixar esse caso paralelo ir adiante, é que ele é dado como morto. Passa-se bastante tempo, né? Coisa de uns 10 anos, como eu disse, e as coisas na casa da família rica, os Albuquerque Soares, só pioram, né? E o Clóvis cada vez mais vai tendo a mulher como louca aos olhos dos outros, mas ela, para se vingar, inclusive da posição que ela ocupa naquela família, acaba colaborando com iniciativas de jovens que são abolicionistas. De grão em grão, a galinha da República encheu o papo, né, naqueles últimos anos do Império. E o Clóvis está cada vez mais preocupado na sua ganância de ganhar dinheiro e se apossar da fortuna do sogro e da mulher, claro. Esse personagem, ele é a grande raiz de todas as maldades da novela. Por mais que haja outros personagens capazes de fazer maldade, mas o Clóvis está por trás de muitas delas. Prejudica a todos. A harmonia da família não existe justamente por causa dele. E o Carlos, que não morreu, ele não tem memória, não se lembra de quem é, então ele não volta para o convívio da família, nesses 10 anos. E se junta a uma trupe de mendigos atores, mendigos palhaços, enfim, eles são saltimbancos.
O líder dessa trupe chama-se Raposo. É um homem muito inteligente, culto, até refinado, que era interpretado pelo Rodolfo Maier. 10 anos depois, Clara é uma viúva respeitável, tem muita saudade do marido, no fundo ela ainda espera que ele volte, e os 3 filhos cresceram, já são jovens adultos. Lúcio, o mais velho deles, também é interpretado pelo Francisco Coco. O ator fazia os 2 papéis, o pai e o filho. Se você assistiu, como eu, a versão do SBT dessa história, talvez estranhe isso, né? Porque no SBT, cada personagem tinha um intérprete. O pai era o Jaime Periardi, o Carlos, e o filho era o Tarcisinho, o Lúcio. Mas na TV Excelsior, tanto o pai quanto o filho eram interpretados pelo Francisco Coco. Tem também o Ricardo, que era vivido pelo Renato Machado, ele mesmo, apresentador do Bom Dia Brasil, repórter da TV Globo, enfim. E a menina caçula, que era a Cíntia, vivida pela Nívia Maria. Na ocasião, a Nívia Maria estava um pouco ausente da teledramaturgia, porque tinha se casado, tinha sido mãe, salvo equívoco da minha parte, e precisou dar uma pausa, mas voltou fazendo a Cíntia de Sangue do Meu Sangue. Cíntia, que inclusive é um interesse romântico do Maurício, o Stroina. Uma das poucas cenas de Sangue do Meu Sangue que tem disponíveis na internet mostra o Maurício meio de ressaca, tomando uma reprimenda leve da mãe dele, a dona Júlia, né? E ela fala assim: meu filho, por que é que você não toma um chá de losna? É bom para esse seu mal-estar, esse seu incômodo, esse seu problema. E o Maurício, todo debochado, fala para ela: ora, mamãe, a senhora fica escolhendo as palavras, por que não diz logo que chá de losna é bom para ressaca? E essa história, ela tem um conflito mais acirrado nessa segunda fase, porque Carlos, ao recuperar a memória, ele não consegue se reapresentar para a família, por uma série de razões. Ele tem vergonha, ele tem medo da rejeição, tem medo de ser incompreendido, etc, etc. E o filho, Lúcio, acaba, entre muitas aspas, herdando o interesse romântico que Paula Renon teve pelo pai dele, o Carlos. Eles se envolvem e tanto Paula quanto Júlia e Lúcio são personagens que lutam para a elucidação dos fatos, para descobrir quem foi que explodiu o trem, e isso também a gente inclui o Major Paranhos, né? Descobrir o que aconteceu com Carlos, desmascarar Clóvis Camargo e ajudar na abolição da escravatura. Pois é, tudo isso é conjuminado na trajetória desses personagens com muito romance, com muito amor, muito sentimento, enfim, como pediam inclusive as novelas daquela época em grande medida. Porém, esse fundo histórico não era deixado de lado pela história. Só que a TV Excelsior, o fundo histórico não era deixado de lado pela história da novela, né? Só que essa estrutura para contar numa novela de época, enfim, a TV Excelsior já não vivia um momento tão bom financeiramente. Então a novela era feita da melhor maneira possível, mas os figurinos e outros detalhes de cenografia, por exemplo, eles tinham que ser arrumados com antiquários. O próprio autor providenciava muita coisa para que a gente veja como a televisão, com quase 20 anos, ainda tinha alguns resquícios daquela feitura artesanal e na pressa dos primeiros tempos de TV Tupi, lá em 50, 51. Realmente, Sangue do Meu Sangue foi uma novela que alcançou uma audiência, chamou a atenção inclusive da censura, que fez com que ela mudasse de horário das 7 para as 8 da noite, por conta das atitudes, das falas, especialmente dos personagens abolicionistas. O Lúcio, que é o Francisco Coco, filho de si próprio, né? Ele despertou muita atenção da censura porque ele dizia palavras de ordem contra o sistema, contra o regime, que poderiam muito bem ser adequadas ao cotidiano dos estudantes daqueles anos 60, já após AI-5. Então eles fizeram a novela mudar de horário, minimamente ali de 7 para 8 da noite, mas já foi um sinal amarelo. E fora isso, eventuais excessos amorosos, caso cometessem, essa coisa do pai e da mãe gostarem em momentos diferentes da vida da mesma mulher, uma mulher mais velha que o Lúcio, isso tudo a censura implicava muito. Mas Sangue do Meu Sangue chamou uma atenção do público, conquistou uma audiência cativa
foi apresentada no Rio de Janeiro pela TV Tupi, já no ano de 1970, quando ela havia se encerrado aqui em São Paulo, e marcou tanto essa virada da década, no momento de transição da própria tônica das nossas novelas. Ela não era nem moderníssima, como se tornaram as novelas depois nos anos 70, e nem já de um estilo considerado ultrapassado, de herança cubana, mexicana, venezuelana, enfim. Era uma novela que tratava da nossa própria história, com todo o romantismo, todo o melodrama daquele momento. Então, calhou de se dar bem nessa mudança geral da visão das telenovelas diante das suas tramas para apresentar ao público. Foi uma novela que tanto marcou que foi considerada nos anos 90 para receber uma nova versão com uma produção bastante cara pelo SBT, direção do Newton Travesso, do próprio Henrique Martins, que viveu o Clóvis. E na novela, esse segundo reinado era mostrado com toda a pompa possível, também lembrando que, por ser feita em preto e branco, às vezes cenários e figurinos não tão luxuosos e detalhistas assim podiam passar por. Colorido já não daria, a versão colorida foi bastante bem cuidada. Esse é um momento interessante da história da nossa teledramaturgia, justamente por essa transição que foi vivenciada de uma forma um pouco diferente, mas igualmente importante, por algumas novelas, como é o caso de Sangue do Meu Sangue, do Vicente Cesso. E o autor ainda está vivo, não escreve mais há bastante tempo, desiludiu-se um pouco com a televisão, a gente pode dizer, mas deixou a sua marca, não só nessa novela, como também em trabalhos para a TV Globo, para a TV Bandeirantes, enfim. TBT da TV na semana que vem está de volta. Um abraço para você, muito obrigado pela sua audiência. Tchau!